A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E você já sabe, né? Hoje é dia da nossa aula e da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 9, que vai trazer por título o Avivamento Pentecostal no Brasil. Vamos estar falando acerca de você que crê no batismo do Espírito Santo, nos dons espirituais. Se prepare porque vamos conhecer o maior movimento pentecostal do mundo. Você crer, dá um brado de glória. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento, viu? Toda semana tem videoaula e também dinâmica. Na segunda-feira, da revista de adultos, às 9h05. Na terça, dos jovens. Na quarta, juvenis. Na quinta, adolescentes. E na sexta-feira, de pré-adolescentes. Sempre às 9h05 tem vídeo novo no nosso canal. Só peço o seguinte, se você gostar, se inscreva, venha fazer parte da nossa família. Nessa semana nós conseguimos bater a nossa meta de 25 mil inscritos. Que Deus possa estar abençoando a você que é inscrito, a você que é membro, a você que está chegando agora, estou lhe convidando. Venha fazer parte da nossa família. Agora sim, sem demora, vamos para a nossa aula. Agora sim, vamos para a nossa aula da lição número 9, dos adultos, que traz por título o Avivamento Pentecostal no Brasil. Veja só, se você é professor, sabe muito bem que eu recomendo o seguinte: você pode iniciar suas aulas sempre fazendo uma dinâmica. Pode ficar tranquilo, no final desse vídeo vou estar deixando alguma sugestão dinâmica para você aplicar nesta lição. Ou também você pode fazer algumas perguntas aos alunos. Você sabe que tem alunos que não têm revista, tem alunos que não leem a revista, e é necessário você introduzir de uma forma que faça com que eles possam estar pensando no tema. Por exemplo, você pode se perguntar o seguinte: o que significa movimento pentecostal? Por que será que o comentarista coloca esse título, Movimento Pentecostal, o Avivamento Pentecostal? Quem sabe falar alguma coisa acerca do avivamento pentecostal ocorrido no Brasil? Será que existe diferença entre o movimento pentecostal do Brasil e o movimento que aconteceu em outros países? Será que os movimentos que aconteceram no país de Gales, nos Estados Unidos, na Rua Azusa, tem alguma coisa a ver com o movimento pentecostal? Olha, interessante, né? Você também pode perguntar aos seus alunos quais são as igrejas que fazem parte desse movimento pentecostal. Esse movimento iniciou com qual igreja? Faça essas perguntas. Mas, pastor, é muito difícil. Não é difícil, não. Faça as perguntas para os seus alunos. Você vai ouvir a resposta dele. E pode ficar tranquilo, pois no decorrer da lição, todas as perguntas serão respondidas. É claro que nessa introdução, além de aplicar a dinâmica, você vai fazer os seguintes questionamentos. Quando nós estamos falando, irmãos, acerca do avivamento pentecostal, nós estamos falando também exclusivamente da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Pois o movimento pentecostal no Brasil aconteceu com a Igreja Assembleia de Deus, ou na verdade, com o início da igreja. Foi exatamente quando veio 2 missionários suecos, mas vindo direcionado por Deus dos Estados Unidos para vir pregar a palavra daqui acerca do Espírito Santo. Esses 2 missionários são Daniel Berg e Gunnar Wing. Foram os 2 missionários enviados por Deus dos Estados Unidos para vir pregar aqui a palavra de unção, direcionamento, sendo usados pelo Espírito Santo. E esses 2 missionários, Daniel Berg e Gunnar Wing, chegaram no estado do Pará para pregar a palavra de Deus. E desse movimento, olha, movimento pentecostal, desse movimento é que vai surgir a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Você conhece um pouquinho a sua história? Deixa aqui nos comentários, tá bom? Então é necessário você fazer esses questionamentos com seus alunos, fazer essa introdução, para que eu possa entender um pouquinho o tema. Mas pode ficar tranquilo, tem muitas informações aqui. Pega sua caneta, pega seu lápis para estar anotando, tá bom? Agora sim, vamos para o nosso textuário, onde está escrito: e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falaram línguas e profetizaram. Atos capítulo 19, versículos 5 e 7. Veja só, meus irmãos, o apóstolo Paulo sempre estava visitando as igrejas. Sempre estava indo na igreja, dando resposta, pregando e ensinando. E chega exato momento que Paulo começa a ministrar a palavra de Deus. É batizado também várias pessoas, mas, no entanto, esses irmãos só tinham sido batizados nas águas para arrependimento dos seus pecados.
mas, no entanto, não conhecia ainda, não eram batizados no Espírito Santo, ou seja, não falaram em novas línguas. Por isso, o apóstolo Paulo, percebendo essa situação, impõe as mãos sobre eles e agora intercede para que Jesus possa estar batizando no Espírito Santo. E o texto diz que Paulo, orando, impondo as mãos, eles foram batizados no Espírito Santo e começaram a falar em novas línguas. Por que isso? Porque as pessoas que são batizadas no Espírito Santo precisam falar em novas línguas. É evidência do batismo. Pastor, eu já fui cheio, eu já chorei, mas eu nunca falei línguas estranhas. Por quê? Porque você não foi batizado. Você pode ter sido cheio do Espírito Santo, mas batizado não foi. Pois para nós que somos pentecostais, principalmente da Assembleia de Deus, a pessoa só é batizada no Espírito Santo quando fala línguas estranhas. Tá bom? Também se faz necessário destacar a ousadia que teve o apóstolo Paulo de impor as mãos. Você sabia que tem muitos obreiros que têm vergonha de chamar as pessoas para ser batizadas no Espírito Santo? Tem obreiros que têm vergonha de impor as mãos. Mas nós percebemos que Paulo, ao ver que os irmãos não tinham recebido, chamou, fez oração, impôs a mão e pediu que Jesus esteja batizando. E assim aconteceu. Porque hoje muitas pessoas não são batizadas mais na igreja, porque as pessoas não querem mais orar pelo batismo. Os pastores, os pregadores, os líderes da igreja têm vergonha de impor as mãos sobre essas pessoas e, no entanto, Jesus não batizaram. Só que a questão do batismo não depende da gente, não somos nós que temos o dom de batizar ninguém. Quem batiza é Jesus. Mas a nossa função enquanto liderança, enquanto pastores, enquanto superintendentes, enquanto os líderes da igreja, é impor as mãos. Mas o batismo quem faz é Jesus Cristo de Nazaré. Por isso, não tenha vergonha de pregar, de anunciar, de chamar as pessoas para ir na frente e receber o batismo do Espírito Santo. Pois quem batiza continua sendo o mesmo. Jesus Cristo de Nazaré. E a Bíblia diz que ele não muda, continua sendo o mesmo. Agora vamos para a nossa verdade prática, onde está escrito: Deus derramou o grande avivamento pentecostal no Brasil. Ele pode avivar mais uma vez o seu povo. Observe o seguinte: o movimento pentecostal, irmão, começou na Europa, começou nos países da África, país de Gales, vários países começaram a receber esse movimento pentecostal. E Deus estava de olho no Brasil. Tanto que, presta atenção, em 1910, quando os dois missionários vêm até o Brasil para começar a pregar a palavra de Deus, esse movimento pentecostal acontece. E movimento esse, irmãos, que mudou a história do nosso país, mudou a história da igreja no Brasil, pois a Assembleia de Deus hoje é a maior igreja pentecostal do mundo, que iniciou em 1910, ou se você quiser, 1911, tá bom? E esse movimento, irmãos, transformou vidas, muito impactados, muitas curas, muitos milagres foram realizados através da manifestação do Espírito Santo. As pessoas não davam crédito, as pessoas não davam importância, as pessoas não se preocupavam. No entanto, começavam a ver a mudança e a transformação que tinha a pregação do Evangelho na autoridade do Espírito Santo. Porque ser batizado no Espírito Santo, irmãos, não é ficar pulando, não é ficar rodando, não. É ser usado por Deus. É você ter ousadia de pregar a palavra de Cristo. É você ter autoridade do alto céu. É você abrir as portas para receber dons espirituais e assim realização de curas, de milagres e de sinais. Tudo isso a igreja no Brasil recebeu através do batismo no Espírito Santo. Por isso que a igreja cresceu de uma forma fenomenal. Se juntar todas as igrejas tradicionais, não dá o número de membros da Assembleia de Deus. Ah, motivo de glória da Assembleia de Deus. Não é isso não, irmãos. Tudo isso é para a glória de Deus. Só estou demonstrando que a presença do Espírito Santo, assim também como aconteceu na igreja lá de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a igreja cresceu de uma forma fenomenal. Assim também aconteceu na Assembleia de Deus, assim aconteceu também no Brasil. Por isso que nós devemos continuar acreditando no batismo do Espírito Santo, acreditando nos dons espirituais, porque é a realidade que transforma vidas e liberta as pessoas. Agora sim, vamos para a nossa leitura diária. Veja só, é leitura diária, o qual é recomendado que toda semana, segunda-feira, terça, quarta, todo dia da semana, você possa enviar para os seus alunos. Se você quiser, organize um cartaz bonito, coloca no grupo do WhatsApp cada leitura. Segunda-feira você envia, terça-feira, faz uma pergunta relacionada a isso. Peço que Jesus esteja respondendo. Quem responder, quando chegar na sala de aula, você vai dar um chocolate, vai dar um pirulito, fique à vontade. Incentive seus alunos a participar da escola bíblica dominical. Por isso, as pessoas que são membros do nosso canal, são parceiros do nosso canal, nós sempre estamos enviando um cartaz bem bonitinho dessa leitura diária. Daqui a pouquinho eu vou explicar o que é necessário para ser membro do canal, ser parceiro, tá bom? Agora vamos para a nossa leitura diária de segunda-feira. A missão da igreja se faz de dentro para fora. Terça-feira, quando Deus abre uma porta, ninguém fecha. Quarta, são bem-aventurados os perseguidos pelo evangelho. Quinta, sinais e maravilhas são as marcas do avivamento espiritual.
Sexta, a pregação avivada é seguida de sinais e maravilhas. Sábado, o avivamento se confirma em demonstração do Espírito e de poder. No domingo, é o tema da nossa lição, o avivamento pentecostal no Brasil. Se você for ver, irmão, só nessa leitura diária, já dá pra gente ministrar muita coisa, dá pra gente pregar, ensinar, fazer discussão. Você pode também fazer o seguinte, pega essa leitura diária, leva numa ficha e dá para os seus alunos, para que eles possam ler e fazer a discussão. Eu tenho dito, irmãos, constantemente, que nós, enquanto professores, precisamos motivar, incentivar os alunos a participar, a estar falando. Se você não consegue ouvir seus alunos, você não vai saber o grau de entendimento que tem os mesmos. Da mesma forma, o que precisa organizar? Tem alunos, irmãos, que têm muitos conhecimentos teológicos, bíblicos, mas precisa organizar, sistematizar. E é isso que cabe você, enquanto professor, organizar esses conhecimentos, sintetizar esses conhecimentos, para que eles possam viver na prática. Porque você sabe, todo conhecimento teológico é para que nós possamos ver na prática a vida cristã. Tá bom? Vamos agora para a nossa leitura oficial, que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 1 e 7. Recomendo fazer a leitura, porque estão dito, os alunos precisam ler, falar, escrever em nossas aulas, para que possam estar aprendendo. Faça a leitura coletiva com seus alunos. Agora, antes de falarmos acerca da introdução, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Mas, pastor, o que é ser membro? É ser um parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista 2 Adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Nós estamos enviando para os membros o slide, videochamada, despertador, artigos, gráficos, cartazes, ideia de apresentações, ideia de simulado, certificado, ideias para encerramento do trimestre, de apresentações. Então, suporte, irmão, de todas as áreas, tantos materiais para que você possa estar estudando, como também materiais para você estar enviando os seus alunos, motivando assim a participação. Mas, no entanto, os membros nos ajudam com valor por mês. Pastor, é muito caro ser parceiro, ser membro do canal? Não é caro, não. É praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba o maior suporte do Brasil. Quem tiver interesse, está passando aqui meu WhatsApp. E também na descrição desse vídeo tem um link para que você possa entrar no nosso grupo de informações. Você entra no grupo, eu vou tirar suas dúvidas em nome de Jesus. Venha ser membro e receba o nosso suporte. Agora vamos para a nossa introdução. Recomendo o seguinte, pegar caneta, pegar lápis, seu caderninho de anotações, ou se você quiser, pode escrever também na sua revista. Vou passar algumas informações acerca do movimento pentecostal iniciado aqui no Brasil. Observe o seguinte na nossa introdução. A chegada do movimento pentecostal ao Brasil mudou a realidade espiritual deste país de forma inquestionável e irreversível em termos de liturgia, proclamação do Evangelho, manifestação do poder de Deus com sinais, prodígios e maravilhas. Vindo dos Estados Unidos, os missionários Daniel Berg e Gunnar Wing chegaram em terras brasileiras em 1910. Por instrumentalidade desses servos, Deus iniciou o maior avivamento espiritual em terras brasileiras. O avivamento pentecostal no Brasil é o que estudaremos nesta lição. Veja só, meus irmãos, esse movimento pentecostal já estava acontecendo em vários outros países. Vou destacar a questão dos Estados Unidos, principalmente com relação à Rua Azusa, onde o pastor Simon estava pregando a palavra de Deus na ousadia do Espírito Santo. Milagres aconteciam, curas aconteciam, pessoas eram batizadas do Espírito Santo, recebiam dons. Tudo isso lá na Rua Azusa, nos Estados Unidos. As pessoas ficavam atônitas. O que estava acontecendo? Era o movimento pentecostal chegando nos Estados Unidos, especialmente na Rua Azusa, pregado pelo pastor Simon. Agora observe, esse movimento pentecostal na Rua Azusa acabou levantando, separando também muitos missionários. Dentre esses, começaram a pregar em outros lugares, outras regiões dos Estados Unidos. Desse movimento daí, existia dois jovens que ganharam destaque, é o que eu vou estar destacando aqui agora, Daniel Berg e Gunnar Wing. Ouviram essa palavra, receberam o batismo do Espírito Santo e foram separados por Deus para ser missionário. Esses dois jovens faziam parte da Igreja Batista, que tinham aceitado o batismo do Espírito Santo e estavam vivenciando todo esse poder e toda essa glória. Daniel Berg e Gunnar Wing faziam parte da Igreja Batista, que acreditava no batismo do Espírito Santo.
De repente, esses dois jovens se conhecem, se unem, e Deus agora vai separar e direcionar a vida deles para que pudesse pregar acerca do movimento pentecostal em um outro país. E Deus disse, vocês vão para Belém. E esse cara, onde é que fica esse Belém, pelo amor de Deus? Nunca ouvi falar esse nome. Eles foram então para uma biblioteca, pegaram o mapa e começaram a procurar Belém. De repente identificaram que Belém ficava no estado do Pará e era no Brasil. Veio um questionamento, como é que nós vamos para o Brasil? Nós não temos dinheiro, nós não temos recursos, nós não sabemos falar o português. Como é que nós vamos pregar? Mas Deus tinha chamado eles para ir para o Brasil, pregar a palavra de Deus. E assim eles fizeram. Chegaram a comunicar à liderança da Igreja Batista que Deus tinha separado para fazer uma obra, pediu ajuda financeira. Os irmãos conseguiram arrecadar o dinheiro, mas esse dinheiro era o suficiente tão somente para mudar de estado, para pegar assim a embarcação. Ou seja, eles não conseguiam nem sair dos Estados Unidos. Mas quando foram para o lugar de embarcação, na cidade, salvo engano, de Chicago, salvo engano, de repente lá, Daniel Berg tinha um amigo. E esse amigo, na noite anterior, sonhou que estava devendo uma grande quantia a Daniel Berg e precisaria pagar. Pegou essa quantia, guardou no envelope. No outro dia, quem chega lá? Daniel Berg. Você percebeu como é que Deus trabalha? Deus pega e chama dois jovens para ser missionários em Belém do Pará. Daniel Berg e Unaving tem a visão que ele seria direcionado para pregar acerca do movimento pentecostal em um lugar chamado Belém. Ele comunica isso à sua igreja batista, que também cria no batismo do Espírito Santo. No entanto, essa igreja se reúne e consegue o dinheiro suficiente para que pudesse ir para o local de pegar sim a passagem, comprar passagem para vir para Belém. Somente isso. Mas, no entanto, na noite anterior, Deus pega agora, dá uma visão, incomoda um homem que era amigo de Daniel Berg, que ele estava devendo dinheiro. Como se este homem estivesse devendo algum dinheiro a Daniel Berg. Ele pega e fica incomodado, pega esse dinheiro, guarda dentro do envelope e dá a Daniel. No outro dia, quem chega lá? Daniel Berg. Tudo isso, provisão de Deus. Quando Daniel Berg pega esse dinheiro, vê exatamente $90, que era o dinheiro suficiente para sair dos Estados Unidos e chegar na cidade de Belém. É Deus cuidando e provendo de acordo com a nossa fé. Por isso nós precisamos acreditar e crer nas promessas do Senhor. E assim Daniel Berg e Unaving chegam até no estado de Belém, se apresenta à Igreja Batista que estava em Belém do Pará pregando a palavra de Deus. É bem recebido, bem tratado. Informa também que recebeu de visão de Deus para que pudesse vir para o Brasil pregar a palavra de Deus. E assim começa a ter oportunidade, começa a se desenvolver, começa a crescer. No entanto, as pessoas começaram a ficar incomodadas, porque eles pregavam com autoridade, eles pregavam na ousadia do Espírito Santo, eles tinham muita ousadia de ministrar a palavra. E as pessoas, e a liderança da Igreja Batista começou, está estranho, nós não pregamos assim, nós não acreditamos dessa forma, então é necessário fazer uma mudança. Então a liderança começou a dizer, olha, vocês não podem mais pregar aqui, vocês não podem ficar mais conosco e vocês pregam algo que nós não acreditamos. E depois de um culto de reunião ordinária, decidiu o seguinte, que essas pessoas, que os missionários deveriam sair da Igreja Batista e não mais congregar. E de repente, quem quisesse acompanhar, poderia acompanhar. E nesse momento, saíram cerca de 17 irmãos acompanhando os missionários. E assim vai iniciar o trabalho da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que do início recebeu o nome de Missão de Fé Apostólica. O primeiro nome da Igreja Assembleia de Deus foi Missão de Fé Apostólica. Por que recebeu esse nome? Porque é o mesmo nome que estava sendo dado a esse movimento pentecostal dos Estados Unidos. E aí sim vai iniciar o primeiro movimento pentecostal, a primeira igreja se começa a organizar, começa a crescer. A primeira irmã é batizada no Espírito Santo, foi a irmã Celina de Albuquerque. No caso, essa irmã recebeu o batismo do Espírito Santo quando ainda estava congregando na Igreja Batista. Quero saber o seguinte, você sabia dessas informações? Deixa aqui no comentário, pastor, eu tenho informação nova. Deixa também, irmãos, é necessário, nós conhecemos a nossa igreja. Então, caso você tenha alguma informação interessante, pode deixar aqui nos comentários, que eu deixo a parte do Senhor todo especial. Então, assim, irmãos, iniciou o movimento pentecostal aqui no Brasil com relação à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, que recebeu o nome de Missão de Fé Apostólica. Como eu tenho dito, era o mesmo nome que estava circulando também nos Estados Unidos, mas de uma certa forma não tinha nenhum tipo de vinculação entre a igreja no Brasil e a igreja dos Estados Unidos. Então, somente os missionários tinham sido enviados por Deus para pregar a palavra de Deus aqui. Mas como eles faziam parte desse movimento, acabou colocando o mesmo nome. Agora vamos para o nosso tópico 1, onde está escrito: o movimento de Atos se repete no Brasil, no item 1, Pentecoste entre os salvos. Observe, em Atos 19, versículo 2, há uma pergunta do apóstolo Paulo para os discípulos em Éfeso: recebeste vós já o Espírito Santo quando credes? Esta pergunta também pode ser feita assim: tendo crido, recebeste o Espírito Santo? E também, recebeste já o Espírito Santo depois que crestes?
As modalidades da mesma pergunta revelam um fato de acordo com o contexto do trecho de Atos 19, versículo 1 a 7. Os discípulos de Éfeso foram batizados em nome do Senhor Jesus, isto é, já tinham uma fé salvífica. Em seguida, receberam o batismo no Espírito Santo por imposição das mãos. Observe, irmãos, o seguinte: nós, enquanto liderança, precisamos entender e estar atento aos irmãos, aos crentes da nossa igreja. Por exemplo, Paulo, vendo que os irmãos já tinham adquirido a salvação, pois já tinham aceitado a Cristo Jesus, estavam vivendo novidade de vida, mas, no entanto, não tinham ainda recebido o batismo no Espírito Santo, e se fazia necessário. Mas, pastor, por que se fazia necessário? Porque o cristão só vai ser salvo se for batizado no Espírito Santo? Não. Se faz necessário porque é a promessa de Deus, e a promessa é para todos os cristãos. Presta atenção, o batismo no Espírito Santo não é para alguns, não. O batismo no Espírito Santo é para toda a igreja, mas a igreja tem que buscar, as lideranças, os pastores, os presbíteros, precisam impor as mãos, assim como fez Paulo, e pedir que Jesus esteja batizando. Pois quem batiza no Espírito Santo é Jesus Cristo de Nazaré. Da mesma forma que a graça de Jesus está para o pecador como a solução, como a salvação, o batismo do Espírito Santo está para revestimento de poder para os salvos. Olha só, a graça de Jesus salva os pecadores, coloca no caminho de Deus. O Espírito Santo, o batismo do Espírito Santo, reveste esse pecador redimido em Cristo com poder e autoridade. E que Deus possa estar levantando cada vez mais homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Agora sim, vamos para o nosso primeiro tópico, o segundo item da nossa lição, que traz por título a plenitude do Espírito Santo. Como vimos em lição anterior, há duas experiências distintas no livro de Atos dos Apóstolos. A primeira experiência, da salvação. A segunda, o batismo no Espírito Santo. Em Atos 19, vemos essas duas experiências de maneira muito clara. Primeiro, os discípulos foram batizados em águas e depois receberam o Espírito Santo com imposição de mãos. Esse recebimento teve evidências físicas de línguas estranhas. A experiência do batismo no Espírito Santo é tão distinta da salvação que aquela pode ser identificada fisicamente por meio de línguas como confirmação do dom de Deus. Foi o que aconteceu com os discípulos em Éfeso. Vejamos aqui, irmãos, as duas experiências distintas. Primeiro, o batismo nas águas e também, segundo, o batismo no Espírito Santo. É necessário você destacar para os seus alunos o seguinte: os irmãos da igreja de Éfeso já tinham aceitado a Cristo Jesus, já andavam em novidade de vida, já tinham sido batizados nas águas. Você sabe que o batismo nas águas é um mandamento bíblico. Todo cristão salvo, liberto, precisa se batizar. Mas, pastor, então o cristão que não é batizado, ele não vai ser salvo? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quem é salvo vai ter o desejo, vai ter a vontade, vai se batizar nas águas, pois é uma comprovação pública da sua fé. É quando você vai estar declarando sua fé pública e dizendo: ó, eu sou cristão, eu creio em Jesus Cristo como único suficiente Salvador, e também lhe dará direito a participar da Santa Ceia, pois é assim o costume da nossa igreja. As pessoas da nossa igreja só podem participar da Santa Ceia se você for batizado nas águas, se você confessar Cristo publicamente. Mas isso é um momento para a questão da salvação. Quando Paulo chega na igreja de Éfeso, começa a perceber que os crentes estavam libertos, estava tudo fé a Deus. Tinha sido batizado nas águas, mas não conhecia ainda ou não tinha recebido o batismo no Espírito Santo. É por isso que ele chama os irmãos, ministra a palavra e após isso ele impõe as mãos. Quando impõe as mãos, Jesus Cristo pega agora e batiza todos com o Espírito Santo. Então nós percebemos que tem pessoas que são salvas, tem pessoas que estão arrependidas dos seus pecados, já andam em novidade de vida, mas podem não receber o batismo do Espírito Santo. Primeiro, porque talvez não buscou. Segundo, porque a sua liderança não impôs as mãos. Perceba que os crentes em Éfeso só receberam o batismo no Espírito Santo depois que o apóstolo Paulo pôs as mãos, orou e Jesus Cristo batizou. Olha só, quem batiza é Jesus, mas quem deve impor as mãos são os presbíteros, são os pastores, são os pregadores da palavra de Deus. Que é necessário fazer isso, é bom que se faça, é bíblico. Os crentes estavam salvos, andando novidade de vida, mas só receberam o batismo quando o apóstolo Paulo impôs as mãos, fez a oração e assim Jesus Cristo batizou. Eu tenho dito, porque as pessoas hoje não estão mais sendo batizadas no Espírito Santo, porque a liderança não está mais impondo as mãos, porque as pessoas cada vez mais têm se afastado do propósito de Deus. Mas essa lição está chamando a sua atenção. É necessário orar, é necessário buscar para ser batizado no Espírito Santo. Entenda o seguinte: mas pastor, todo mundo na igreja vai ser batizado no Espírito Santo? Aí agora depende da igreja, depende da fé de cada um. Mas o batismo no Espírito Santo é para todos os crentes. Qualquer pessoa que é cristão, que nasceu de novo, o batismo no Espírito Santo é para você. Precisa você buscar e orar a Deus.
Agora sim, vamos agora para o nosso primeiro tópico e o terceiro item da nossa lição, que está por título, Chamados por Deus. Observe. Algo semelhante aconteceu aqui no Brasil, por intermédio de Daniel Berg e Gunnar Wing. Pela direção de Deus, os dois missionários suecos chegaram ao Brasil em 19 de novembro de 1910, no início do século XX. Predominava-se a existência das igrejas históricas ou tradicionais. Consequentemente, havia muitos cristãos que experimentaram a salvação com Cristo, mas nunca haviam experimentado o batismo no Espírito Santo, tal qual os primeiros crentes em Atos. Deus usou Daniel Berg e Gunnar Wing para mostrar a esses cristãos que eles não podiam mais ignorar a pessoa bendita do Espírito Santo. As experiências gloriosas de Atos dos Apóstolos passaram a se repetir em terras brasileiras. Era possível ser um cristão com mais fervor espiritual. Observe o seguinte, da mesma forma que aconteceu lá na igreja de Éfeso, aconteceu aqui no Brasil. Os crentes já eram salvos, já estavam libertos, já criam em Jesus Cristo de Nazaré, mas, no entanto, não conheciam ainda o batismo no Espírito Santo. Não tinha sido ensinado e também os pastores não tinham ido impondo as mãos pedindo o batismo no Espírito Santo. Mas isso aconteceu com a presença de Daniel Berg e Gunnar Wing, quando chegaram aqui no Brasil com a ousadia do Espírito Santo. Então veja só, as pessoas que são batizadas no Espírito Santo, irmãos, vão ter disposição e coragem para fazer a obra do Senhor. Observe o seguinte, Jesus batizou Daniel Berg e Gunnar Wing nos Estados Unidos. Mas após esse batismo, eles não ficaram rodando a igreja, rodando, pulando, correndo de um lado para o outro, não. Eles tiveram coragem e determinação de fazer a obra do Senhor. As pessoas que são batizadas no Espírito Santo têm que ter uma dedicação maior, voluntariedade maior, desejo de fazer a obra de Deus. É para isso que Jesus Cristo quer batizar as pessoas no Espírito Santo, para receber o revestimento de poder, de ousadia de fazer a obra de Deus. E assim aconteceu aqui no Brasil. Quando esses dois missionários suecos chegaram aqui no Brasil, começaram a pregar, as pessoas acreditaram. Tanto que a irmã Celina de Albuquerque recebeu o batismo do Espírito Santo quando estava orando. Ela orava e perguntava a Deus, é verdade essa pregação que estão sendo pregada na nossa igreja? Esses irmãos que vieram de longe, pregaram a palavra, falaram acerca do batismo do Espírito Santo, revestimento. Se for verdade, eu quero. Quando a irmã Celina estava fazendo essa oração, Jesus pega e batiza ela com o Espírito Santo, com fogo, com ousadia, e ela começa também a anunciar a palavra de Deus na ousadia do Espírito Santo. Então, se for necessário que a igreja possa conhecer essa palavra, por isso, você que é dirigente, você que é professor do EBD, tem que estar incentivando seus alunos a buscar, a pregar, orando também, para que haja batismo do Espírito Santo na sua turma e na sua classe. Agora vamos para o nosso resumo do primeiro tópico. É necessário destacar o seguinte, o comentarista aqui faz menção que no Brasil já existiam as igrejas tradicionais ou da Reforma. Vou deixar bastante claro. A Igreja Assembleia de Deus só surgiu em 1911, mas aqui no Brasil já existiam outras igrejas pregando a palavra. São chamadas igrejas da Reforma Protestante. Quando Martinho Lutero fez aquela revogação, a Reforma Protestante, várias igrejas surgiram. São chamadas igrejas da Reforma Protestante, tá ok? Dentro dessas igrejas já existiam aqui no Brasil a Igreja Luterana, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Metodista, várias igrejas tradicionais da Reforma Protestante já estavam aqui no Brasil pregando a palavra, mas no entanto era um grupo bem pequeno, poucos irmãos estavam aceitando e fazia parte dessas igrejas. Mas em 1911 ou 1910, com a chegada missionária, com esse movimento pentecostal, com o surgimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, várias pessoas começaram a aceitar a Cristo Jesus e foram mudados de vida e transformados pelo poder de Deus. Então aqui no Brasil já existiam igrejas tradicionais que não acreditavam no batismo do Espírito Santo. São chamados sensacionistas. São as pessoas que acreditam que os dons espirituais e o batismo do Espírito Santo cessou, não acontece mais. Para essas igrejas chamadas da Reforma Protestante, Jesus não batiza mais ninguém com o Espírito Santo. Jesus não dá dons espirituais mais a ninguém. Essas igrejas acreditam que o Espírito Santo cessou sua atuação. Só foi tão somente para a igreja do primeiro século. Quando morreu João, que foi o último apóstolo a morrer, o Espírito Santo cessou. Ninguém mais é batizado, ninguém mais recebe revestimento de poder. E assim era ensinado e era pregado. Por isso que as pessoas estavam salvas, estavam libertas do pecado, mas não eram batizadas no Espírito Santo. Porque ninguém ensinava, ninguém pregava, ninguém orava com esse propósito.
Quando chega Daniel Bergman pregando sobre isso, anunciando essa palavra, as pessoas começaram a acreditar, começaram a dar espaço. E Jesus começa a batizar no Espírito Santo aqui no Brasil. Meu Deus do céu. Então converse com os alunos sobre esse tema, a questão da Assembleia de Deus, surgimento das igrejas que não acreditam no batismo do Espírito Santo. Se tem algum crente na sua turma que também não acredita no batismo, se faz necessário você conversar com os alunos e ver o entendimento que tem com relação a esse tema. Já vou aproveitar essa oportunidade e perguntar o seguinte: já está inscrito no canal, deixou seu like, fez seu comentário? Deus esteja te abençoando cada vez mais. Não acredito, você não é inscrito, não deixa like, não comenta nada, por gentileza, vem fazer parte da nossa família. Todas as vezes, irmãos, que você se inscreve no canal, você deixa like, você deixa um comentário, você está dizendo que esse canal é legal. Com isso, o YouTube vai mandar para outros professores que estão precisando dessa aula, para assim ter a vida descomplicada. Muito obrigado, Deus esteja te abençoando. Agradeço a você que é membro, a você que é inscrito, você que comenta, que o Espírito Santo, Deus, possa continuar te abençoando cada vez mais. Agora sim, vamos para o nosso segundo tópico, que traz por título: o nascimento de movimento pentecostal. No item 1, a pregação do movimento pentecostal. Observe, a pregação dos missionários chamou a atenção das igrejas tradicionais, causando incômodo e preocupação. Eles não foram bem aceitos pelos pastores das igrejas históricas. A irmã Celina de Albuquerque, membro de uma igreja tradicional, aceitou a mensagem do batismo do Espírito Santo e tomou a decisão de ficar em casa orando a Deus para que ele confirmasse se aquela doutrina estava correta. Assim, a irmã Celina Albuquerque recebeu o dom de Deus e por isso é considerada a primeira brasileira batizada no Espírito Santo em nosso país. Observe o seguinte, irmãos, esses missionários começaram para igrejas tradicionais pregar a palavra e deram espaço para que eles pudessem estar pregando. Mas de repente os pastores ficaram com medo, ficaram com inveja, ficaram receosos. Esses irmãos que estão vindo aí estão pregando com um jeito muito mais forte, com muito mais autoridade. Fica todo mundo parado ouvindo. As pessoas ficam atônitas com a pregação deles. Já quando nós estamos pregando, as pessoas não dão tão importância. Então começou a haver um certo, irmão, ciúme ou talvez preocupação. Porque esse missionário pregava a palavra com autoridade e muito poder. E você sabe que isso chama atenção. Por exemplo, né? Você ouvir a pregação de um pentecostal e ouvir a pregação de um tradicional, você vai ver a diferença. Por isso, irmão, que as nossas igrejas são as maiores igrejas do mundo. Onde tem uma igreja pentecostal, independente hoje do nome. Nós sabemos que já existem outras igrejas pentecostais também, tá bom? Mas normalmente, quando a igreja ela é pentecostal, o movimento do Espírito Santo, as pessoas acabam aceitando o pregador um pouquinho mais veloz, um pouquinho mais cheio de unção, prega na autoridade, realiza milagres, dons, tudo isso é distribuído no meio da igreja. Já as igrejas tradicionais gostam até mais até da palavra, mas, no entanto, não dão espaço para o Espírito Santo. E assim aconteceu aqui no Brasil. Os missionários começaram a pregar a palavra e as pessoas estavam crendo e acreditando. Tanto que, como foi dito aqui, a irmã Celina ouviu a palavra, foi para casa orar, isso é atitude de crente, pergunta: Deus, se for da tua vontade, se essa pregação é verdade, eu quero receber o batismo no Espírito Santo. E assim aconteceu, a irmã Celina foi batizada no Espírito Santo. E com essa mesma irmã, foi fundamental para o crescimento da igreja. Após alguns dias do batismo dessa irmã, os pastores foram expulsos da igreja. E foi também perguntado o seguinte: quem quiser seguir, pode seguir. Quem acha que o ensinamento deles é verdadeiro, pode seguir. E cerca de 17 irmãos acompanharam os missionários e iniciaram assim a igreja chamada Missão de Fé Apostólica, que posteriormente passou a chamar Assembleia de Deus. Agora vamos para o nosso segundo tópico e também o segundo item, que traz por título: crescimento e perseguição. As perseguições contra os pentecostais eram grandes, conforme Jesus disse. Elas se davam na esfera litúrgica, entre outras. Por exemplo, nos primeiros batismos, no Pará, alguns inimigos da obra tentaram impedir o ato batismal. Há registro de que um deles até sacou um punhal para investir contra os missionários Gunaving. Foi a irmã Celina que impediu o crime, jogando-se na frente do meliante. Outros registros mostram que em Mosqueiro, no interior do estado, uma casa de pregação foi cercada e apredejada. Os crentes tiveram de sair para se proteger. Histórias como essa são abundantes no desdobramento do movimento pentecostal no Brasil. Entretanto, o Senhor deu muitos livramentos ao seu povo. Salmo de número 34, versículo de número 7. Crescimento e perseguição. Irmãos, a mensagem que os missionários estavam pregando era totalmente de poder e autoridade.
E as pessoas vão começar a ficar atônitas. Como é que esse poder, essa libertação está acontecendo? O cara é drogado, o cara é prostituta, agora aceitou Jesus e já está diferente. Por causa do movimento pentecostal, por causa do Espírito Santo atuando na igreja. E esse movimento pentecostal, esse crescimento da igreja, começou a despertar também a raiva do inimigo. Por isso, ele fez de tudo para fechar a igreja, aniquilar a igreja, perseguir os irmãos, para que as pessoas parassem de ir para o culto. Você sabe que muitas perseguições acabaram acontecendo, jogando pedra na igreja, bandido, roubando as coisas da igreja, tudo isso para tentar impedir o crescimento da obra do Senhor. Por exemplo, no seu estado, na sua cidade, no seu bairro, como surgiu a igreja? Eu, por exemplo, conheço muitos fatos em que as pessoas estavam pregando a palavra de Deus e as pessoas estavam jogando pedra, as pessoas estavam querendo bater no pastor. Isso muito aconteceu. Por quê? A pregação, irmãos, move com o pecado. A pregação que estava sendo pregada, irmãos, é para destronar o inimigo da nossa alma. É para colocar Jesus Cristo no centro da vida, da cidade, dos lugares. E você sabe que isso vai ter muitos inimigos também. Quem prega a palavra de Deus na autoridade do Espírito Santo vai ganhar muitos inimigos, porque as pessoas não querem, principalmente o inimigo da nossa alma, não vai querer. Mas, no entanto, nós devemos continuar fazendo a obra do Senhor. Porque os missionários não pararam, não desistiram. A obra de Deus chegou até a sua casa, chegou até o seu bairro, até a sua rua, até a sua cidade, seu estado. E também precisa continuar. A obra de Deus não pode parar. Esse movimento pentecostal, iniciado lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, deve continuar na sua cidade, na sua casa, na sua vida. Mas vai depender de quem? De nós estarmos pregando e vivendo também na ousadia do Espírito Santo. Mesmo que venha a perseguição, venha a calúnia, nós não podemos parar porque essa obra é de Deus. Já aproveito a oportunidade, vou deixar aqui uma novidade, viu? Em breve vamos estar lançando o nosso curso para gestores da EBD. Vai ser o Descomplicando a Gestão da EBD. Pastores, superintendentes, secretários, coordenadores, tesoureiros, toda a equipe escolar poderá tomar esse curso. Vamos estar falando acerca da organização, do planejamento, o que deve ter, o que não deve ter, como deixar a sua EBD mais dinâmica, mais participativa, como incentivar os alunos, como conseguir recursos para manter a sua EBD. Todo esse material vão estar disponível em nosso curso. Para mais informações é só entrar aqui em contato comigo pelo nosso WhatsApp e também na descrição desse vídeo vou deixar o link para você entrar no nosso grupo de informações. Preste atenção, em breve lançamento do curso para gestores da EBD. Agora sim, vamos para o nosso segundo tópico e o terceiro item que traz por título Curas Divinas. Vejamos. Se houve perseguições e dificuldades no início da obra, também houve intervenções gloriosas de Deus na vida do seu povo. No Diário de um Pioneiro, obra escrita pelo missionário Gunnar Ving, veja o seguinte relato. Uma irmã foi curada de uma enfermidade incurável no lábio. Um homem paralítico que estava moribundo e não podia mais falar foi curado e veio depois para nossos cultos. Uma criança que estava moribunda com febre foi curada. Um homem de idade que sofrera com hérnia por 9 anos foi curado. Um outro homem que havia estado enfermo muitos meses com febre, tinha todo o seu corpo inchado, foi tanto curado como batizado com o Espírito Santo. Ele também recebeu o dom de profecia. Um homem que viu seu filho morrer, tomou imediatamente nos braços e começou a invocar o nome do Senhor. Imediatamente a criança voltou à vida. A esposa, quando viu o que aconteceu, se entregou ao Senhor. Esses são alguns de muitos sinais poderosos que marcaram o avivamento pentecostal no Brasil. Eram sinais de Deus confirmando a pregação dos pioneiros. Marcos capítulo 16, versículo número 20. Destaca o seguinte, irmãos. Esse recebimento do Espírito Santo, dons espirituais, é para a igreja possa ter autoridade de Deus. Para que a igreja possa ter poder. Tenho dito, Jesus Cristo quer batizar as pessoas no Espírito Santo. Pois a partir do momento que você recebe o batismo do Espírito Santo, você está abrindo as portas para receber dons espirituais. O primeiro dom que você recebe é o dom de falar em línguas estranhas. Após isso, você tem liberdade, a porta está aberta para receber novos dons, mas é necessário buscar. Então nós percebemos que na vida dos missionários Daniel Berg e Gunnar Ving, eles foram batizados no Espírito Santo, tiveram coragem e ousadia de vir para o Brasil pregar a palavra, e eles pregavam com ousadia, mas também com sinais. Você percebe que os dons espirituais se faz necessário na igreja, que haja profecia, revelação, dons de cura, porque os sinais devem seguir aqueles que creem. As pessoas que são batizadas no Espírito Santo também devem se manifestar esses dons. Claro, cada um vai ter sua chamada, cada um vai ter os dons, mas os dons também são evidências que a igreja está viva. Os dons também são evidências do batismo no Espírito Santo. É a porta que abre espaço para que você possa receber os dons. Por isso, busque revelação, busque a profecia, revelação, dons de cura, se for necessário da igreja, para que nós possamos pregar na autoridade do Espírito Santo e as pessoas possam ver também milagres e assim estejam crendo.
Agora vamos para o nosso resumo do segundo tópico. É necessário você abordar com seus alunos o seguinte, irmãos, que esse movimento pentecostal, esse avivamento, tudo isso teve origem através da palavra de Deus. E nós precisamos continuar pregando a palavra de Deus, na ousadia do Espírito Santo, mas direcionado por Deus. Você sabe que tem muitos pregadores hoje, irmãos, que pregam, mas não sabem nem foi que pregador. Eu já vi a pessoa pregando que só falava línguas estranhas. Que edificação vai trazer para a igreja? Falar línguas estranhas direto, ficar botando, receba o quê, pelo amor de Deus? A nossa pregação tem que ser a pregação bíblica. O evangelho precisa ser pregado. Qualquer avivamento só vai surgir, só vai acontecer se a palavra de Deus estiver pregando. Tem muitas pessoas, mas confundem o seguinte: ah, pastor, o que é unção? Tem pessoas que pensam que unção é pregar rápido, que unção é gritar, que unção é falar receba, 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 receba. E isso não é unção. Pode ser técnica de pregação. Você pode pregar isso no curso de homilética, mas, no entanto, isso não é unção. Pastor, quando é que eu sei que o pregador está com unção? É quando ele está pregando e Deus está aplicando a palavra no seu coração, quando você está entendendo e está tendo o desejo de mudar a sua vida, de melhorar a sua vida, de buscar a Deus. Então o pregador que tem unção, ele vai pregar e a palavra fica guardada na sua mente. A palavra vai ser guardada no seu coração e você vai ter temor de Deus, de pecar. Agora, se você ouve a pregação e você não entendeu nada, de nada adianta. De nada adianta estar na igreja, você ouvindo a palavra e não tendo desejo de mudar a sua vida nem seu comportamento. Eu tenho dito que pregar com unção é pregar e fazer mudança na sua vida. Você vai ouvir a palavra e depois vai dizer, eu preciso mudar, eu preciso me libertar mesmo. Hoje tem pregadores, irmãos, que passam o culto todo falando línguas estranhas. Ah, porque eu sou cheio de Deus, sou cheio de poder. E começa a falar línguas estranhas, e não edifica nada. E acaba a vida não sendo edificada. Pregador tem que pregar a palavra de Deus, assim também como Daniel Beck, o Davi que pregava na ousadia do Espírito Santo. Destaque também que a igreja passou por muitas perseguições. Até hoje a igreja ainda é perseguida, irmãos. Mas, no entanto, não pararam, não desistiram. Muitas pessoas têm desistido de pregar, de cantar, de fazer obra do Senhor por causa das perseguições, por causa das frustrações. Mas nós não podemos parar de pregar nem de anunciar o evangelho. É nossa missão. Aborde também que tudo isso, as pregações do Evangelho, que o recebimento do Espírito Santo vai abrir a porta para você receber também dons espirituais. Mas é necessário você buscar. Ah, pastor, por que Jesus não dá mais dons espirituais à igreja? Porque a igreja não busca, a igreja não consagra. Não existe uma intercessão em prol disso. Por isso, interceda para a sua igreja receber dons espirituais em nome de Jesus. Mas lembrando, dons espirituais não salva ninguém. A salvação está em Cristo Jesus. Agora vamos para o nosso terceiro tópico. Mas antes, deixa eu apresentar as nossas camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Você gostou desse modelo? Não gostou não? No final desse vídeo vou estar deixando outros modelos de camisas personalizadas. Nós produzimos e enviamos para qualquer lugar do Brasil. Quem tiver interesse é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que está passando aqui. E também na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo de informações. Venha adquirir as camisas personalizadas para a Escola Bíblica Dominical. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico e o item 1 da nossa lição. Vejamos. A expansão do movimento pentecostal. No item 1, um modelo centrífugo. Observe. O avivamento espiritual fez com que a nossa igreja no Brasil buscasse um modelo de crescimento centrífugo, ou seja, de dentro para fora. Começaram cultos numa casa, num pequeno salão, no bairro, numa cidade. Os pentecostais evangelizavam pelas ruas, casas, escolas, hospitais. Mais adiante, os irmãos buscavam um local mais amplo para atender a expansão da obra do Senhor. E o Senhor salvava, curava, batizava no Espírito Santo. O avivamento pentecostal foi crescendo de maneira nunca vista em nosso país. E estava acontecendo o que Jesus prometeu. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Observe o seguinte, meus irmãos. É necessário você abordar com seus alunos que o batismo do Espírito Santo é para você ter ousadia de fazer a obra do Senhor. O batismo do Espírito Santo, ou dons espirituais, é para você ter coragem de fazer a obra de Deus. Jesus não quer, não é a intenção de Jesus batizar ninguém para ficar na igreja rodando ou pulando, ou correndo no meio da igreja. Essa não é a intenção do batismo do Espírito Santo. Mas isso pode acontecer, pastor? Pode acontecer. A pessoa pode rodar na igreja? Pode rodar na igreja. A pessoa pode pular? Pode pular. Um grande movimento pode acontecer. Mas, no entanto, se foi de Deus, essa pessoa que estava pulando na igreja, essa pessoa que estava correndo na igreja, no outro dia vai estar evangelizando, vai estar ganhando almas para Jesus, não vai falar mal do pastor, não vai falar mal da igreja. Essa pessoa que foi revestida de poder vai ter determinação e coragem de fazer a obra de Deus.
Agora, você só fica rodando a igreja, pulando a igreja. Isso pode significar, irmãos, que foi tão somente emocionalismo, e não foi o batismo no Espírito Santo, e nem foi revestida de poder. Mas as pessoas que são revestidas de poder vão fazer isso, olha, pregar na rua, nas escolas, no bairro, começar a anunciar aqui, falar ali, pregar, fazer de tudo para que o reino de Deus possa estar crescendo. Por isso que a igreja cresceu de uma forma que chamou a atenção, porque se cumpriu a palavra de Cristo Jesus, mas recebereis poder, mas recebereis dunamis, como se fosse uma dinamite na mão de vocês, para estourar, para acabar tudo aquilo que for do pecado e se aproximar de Deus. Pois nós, enquanto igreja, precisamos estar cheios de Deus e afastar do pecado. Mas vou dizer o seguinte, tem muitos irmãos que estão vazios de Deus e cheios de pecado. Que Deus tenha misericórdia. Agora sim, vamos para o nosso terceiro tópico e o segundo item, que traz por título um crescimento acentuado. Os pentecostais no Brasil não crescem porque buscam pessoas em outras igrejas, mas crescem porque as evangelizam e as discipulam por meio do Evangelho de Cristo. Segundo os dados do IBGE, em 2010, os evangélicos eram constituídos de aproximadamente 42 milhões de pessoas. Desse número, a esmagadora maioria é de tradição pentecostal. Certamente, a próxima pesquisa do IBGE confirmará a tendência de alta. Tudo isso foi fruto do poderoso avivamento pentecostal que Deus enviou para a nação brasileira. Observe o seguinte, irmãos, converse também com seus alunos. Quando é destacada aqui a questão dos pentecostais, o que são pentecostais? São as pessoas que acreditam no batismo do Espírito Santo, acreditam nos dons espirituais, acreditam que os dons espirituais serviram para a igreja primitiva dos apóstolos, mas servem também para hoje. Na área da teologia, nós somos chamados de continuista. Nós acreditamos que o Espírito Santo continua atuando na vida da igreja. Por isso somos chamados na teologia de continuista. Nós cremos que o Espírito Santo continua agindo, movimentando, dando dons espirituais e também batizando no Espírito Santo Jesus Cristo de Nazaré. E também existe os chamados sensacionistas. São as pessoas que acreditam que o Espírito Santo cessou sua atuação. Ninguém mais é batizado no Espírito Santo. Os dons espirituais também não existem mais. Foi tão somente para a igreja da primeira era cristã. Assim como o apóstolo João morreu, que foi o último apóstolo a morrer, cessou, olha, sensacionalista, cessou o batismo do Espírito Santo, cessou os dons espirituais. Mas nós sabemos que isso não é verdade, não. Olha só o que aconteceu aqui nas igrejas, logo com Daniel Berg e Davi, eles pregavam e Jesus curava, libertava. Na sua igreja também, já teve pessoas sendo curadas? Já teve pessoas sendo reveladas no Espírito Santo? Já teve pessoas sendo mudadas através do poder de Deus? Na sua igreja, há manifestação do poder de Deus? Pessoas são curadas, existe dom de revelação, de profecia na sua igreja? Eu já vi muito isso acontecer, Deus também já me usou nessa área. O que é isso? É os dons espirituais atuando na igreja. Serviu para os apóstolos? Sim, mas até hoje continua atuando em nosso meio. Uma pequena diferença, o que não faz hoje é dar inspiração a ninguém para escrever nenhum livro. Olha só, a inspiração que nós temos para escrever um livro, vem de Deus, vem, mas não tem a mesma autoridade que a Bíblia Sagrada. E isso agora nós acreditamos que cessou. A última pessoa a escrever a Bíblia Sagrada foi o apóstolo João. A partir daquele momento, cessou a questão da inspiração divina para escrever Bíblia Sagrada. Ali acabou. Eu, por exemplo, sou autor desse livro. Descomplicando a escatologia, aqui eu falo do arrebatamento até a nova céu e nova terra. Tem inspiração divina, claro, mas nem se compara com a Bíblia Sagrada. Não tem a mesma autoridade da Bíblia. Vamos para a nossa conclusão. Mas quer saber o seguinte? Você já baixou gratuitamente o nosso aplicativo do canal Descomplicando a Teologia? Não acredito. Pode ficar tranquilo. Na descrição desse vídeo tem um link para você baixar gratuitamente o aplicativo e ter acesso a vários materiais de subsídio teológico e também os nossos vídeos de uma forma organizada. E acesse também o nosso site www.descomplicandoteologia.com.br e tem acesso a dinâmicas digitadas e outros materiais também, viu? Porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. Vamos para a nossa conclusão. Antes do avivamento pentecostal em solo brasileiro, o que dominava o cenário religioso era o sistema de doutrinas das igrejas históricas, que não admitia o batismo no Espírito Santo, como sinal evidente do falar em novas línguas, bem como o exercício dos dons espirituais. Essas manifestações espirituais fundadas na palavra de Deus são marcas do verdadeiro avivamento pentecostal no Brasil. Irmãos, somos pentecostais? Sim. Acreditamos no batismo do Espírito Santo? Sim. O Espírito Santo fala na igreja? Sim. E que Deus possa estar te usando. Se você não é batizado no Espírito Santo, receba o batismo do Espírito Santo.
ore, busque o batismo do Espírito Santo, fale sobre o batismo do Espírito Santo na sua igreja, na sua classe e receba poder de Deus. Mas tudo isso, irmãos, tem que ser buscado e cuidado, porque o inimigo fará de tudo para você perder sua salvação. O inimigo fará de tudo para que você possa desistir do projeto de Deus. Mas tenha certeza que Deus vai te dar graça suficiente para que você possa vencer as tribulações e tentações dessa vida. E se prepare, porque tem avivamento de Deus na sua vida, na sua EBD, em nome de Jesus de Nazaré, tá bom? Quer saber o seguinte? Você gostou? Entendeu? Ficou em dúvida? Deixa aqui nos comentários. Vou encerrando nosso vídeo aula e vou estar postando agora. Fica conosco para se assistir a nossa dinâmica referente à lição de número 9. A paz do Senhor, meus queridos amados irmãos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Descomplicando a Teologia. E chegou o momento da nossa dinâmica da Revista dos Adultos. Já estamos na lição de número 9, que traz por título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Se você é novo por aqui e não me conhece, eu sou o pastor Giovanni Santos, pastor da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, daqui do estado da Bahia. Sou filiado a CEADEB e também CEJADB. Para mim é um privilégio poder contar com a sua participação. Nesse canal você vai encontrar muitos vídeos relacionados à Escola Bíblica Dominical, a nossa famosa EBD. Toda semana nós estamos postando videoaulas e também dinâmicas da lição de adultos, jovens, juvenis, adolescentes e pré-adolescentes. Já peço oração para que Deus possa nos dar entendimento cada vez mais da sua palavra, tá bom? Só peço o seguinte, se você gostar do canal, se inscreva no canal, ative o sininho, venha fazer parte da nossa família. Mas agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa primeira dinâmica da lição de número 9, dois adultos, que traz por título O Avivamento Pentecostal no Brasil. Veja só, meus irmãos, quando fala acerca de movimento pentecostal no Brasil, vai se falar acerca da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Isso não tem como negar, até porque somos pioneiros nessa questão do avivamento pentecostal no Brasil, porque deu origem lá exatamente com os dois missionários suecos enviados pela Igreja dos Estados Unidos para estar pregando a palavra de Deus aqui e assim fundar a Igreja Assembleia de Deus. Por isso, para essa dinâmica, você vai precisar fazer o seguinte, um cartaz bem bonito, bem organizado, top da galáxia, com a seguinte informação, olha, História da Assembleia de Deus. Olha, História da Assembleia de Deus. Se quiser colocar, coloque do Brasil, coloque talvez até da sua cidade, da sua região, do seu estado, fique à vontade. Mas História da Assembleia de Deus. Pode ser também a história da sua igreja, se for outro nome, fique à vontade. Essa dinâmica funciona para qualquer tipo de igreja ou qualquer denominação, tá bom? Você vai deixar exposto esse cartaz na sala de aula, vai conversar com seus alunos. Pastor, essa dinâmica você pode fazer tanto no início como também no final. Quando você faz essa dinâmica no início, você vai saber o que os seus já sabem acerca da história da igreja. Quando você faz no final, você vai saber o que eles aprenderam. Aí depende de você. Você quer saber o que os seus já sabem? Faz no início. Você quer saber o que os seus aprenderam? Faça no final, a escolha é sua. Você vai deixar esse cartaz exposto na sala de aula, vai levar também um piloto. E cada aluno seu vai precisar escrever alguma coisa acerca da história da Assembleia de Deus. Ah, pastor, da história não sabe muita coisa não, de algum ensinamento da Assembleia de Deus. Vai ter que falar algo relacionado à Igreja Assembleia de Deus. Quando foi fundada, os primeiros pregadores, os pastores, o que acredita a Assembleia de Deus, qual é o nosso credo, o que é que nós acreditamos, qual é o tipo da nossa pregação, a nossa liturgia do culto. O aluno vai poder falar o que ele quiser, o aluno vai poder escrever qualquer coisa, mas que demonstre exatamente a característica, a fundação, a origem da sua igreja. Se for outra denominação também, contar um pouquinho a história da sua igreja. Por exemplo, a Igreja Assembleia de Deus crê no batismo do Espírito Santo. Excelente! A Igreja Assembleia de Deus crê nos dons espirituais. Que maravilha! A Igreja Assembleia de Deus surgiu primeiramente com o nome Missão Apostólica. Olha, vai estar colocando aqui. Depois passou-se a chamar Assembleia de Deus. Excelente. Os primeiros pregadores ou pastores foram Daniel Beck e Gunnar Wing. Excelente. E assim por diante. Pois é, meus irmãos, é simples e prático, mas todo mundo sabe falar alguma coisa. Simplesmente isso. Leva um cartaz bem bonito, organizado, com o nome A História da Assembleia de Deus, ou a história da sua igreja. Os alunos vão ter que escrever ou falar, e você escreve, algo relacionado à nossa história, o que nós acreditamos, quando surgiu a nossa igreja, os primeiros pastores, as primeiras lideranças, o atual pastor presidente, e assim por diante. É conhecer um pouquinho a nossa história. Muitas pessoas, irmãos, não valorizam a nossa história porque não conhecem.
E você, enquanto professor, tem essa missão, principalmente nesse momento daqui, ó, que nós estamos estudando o avivamento pentecostal no Brasil, que surgiu com a nossa igreja Assembleia de Deus, com os 2 missionários suecos. Deixa bastante claro, o avivamento pentecostal iniciou nos Estados Unidos e em vários países da Europa, e depois veio para o Brasil. Então faça esse cartaz e quero saber o seguinte: quem gostou, deixa aqui nos comentários. Você gostou? Vai fazer. Ah, pastor, não gostei não, vou modificar. Fica à vontade. A minha ideia é tão somente trazer algumas sugestões de atividade para você realizar na sua turma. Mas se você gostou, já sabe, se inscreva no canal, ative o sininho, deixa aquele like todo especial, viu? Mas eu tenho certeza do seguinte: quem fizer essa atividade na sala de aula vai ser bênção pura. Porque depois você vai estar com cartaz que pode ser compartilhado para os outros grupos, pode ser colocado nos status. Pode me marcar lá no meu Instagram, Pastor Giovanni Santos, ou no próprio canal Descomplicando Ponta Teologia, que eu deixo a parte toda especial para vocês, tá bom? Fique à vontade para modificar essa dinâmica em nome de Jesus. Agora vamos para a nossa segunda dinâmica, mas antes, deixa eu lhe fazer um convite todo especial. Se você quiser e puder, venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Pastor, que é ser membro, é ser parceiro do canal. Nós estamos ofertando o maior suporte do Brasil para professores da revista dos adultos. Você duvida? Assista esse vídeo. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia. Toda semana os membros recebem todos os subsídios teológicos. Atendemos todas as revistas da CPAD, slides, videoaula, vídeo com dinâmica, dinâmica por escrito, videochamada, tarde com leitura diária da semana, despertador, grupo no WhatsApp, artigos, ideias para o encerramento do trimestre, ideias para apresentações, certificado, PDF e muito mais. WhatsApp DDD 73 981 41 85 44. Eu estou lhe dizendo, é o maior suporte do Brasil. Slide, videochamada, despertador, resumos, explicações, essa dinâmica digitada, ideia de encerramento de trimestre, simulado, certificado. Todos esses materiais nós estamos enviando para os membros. Quem quiser ser membro, quiser ser nosso parceiro, é só entrar em contato conosco pelo nosso WhatsApp, que está passando aqui. E também na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no nosso grupo de informações. Veja só, ser membro do canal é ser parceiro. Nós vamos ofertar o maior suporte do Brasil para você que é professor, mas, no entanto, os professores nos ajudam com valor por mês. Pastor, é muito caro ser membro do canal? Não é caro não, é praticamente a Coca-Cola do mês. Venha ser membro do canal Descomplicando a Teologia e receba todo o nosso suporte. Mas agora sim, sem demora nenhuma, vamos para a nossa segunda dinâmica da lição de número 9, 2 adultos, que traz por título o avivamento pentecostal no Brasil. Veja só, nós aprendemos nessa lição, irmãos, que aqui no Brasil já existia uma igreja pregando a palavra de Deus, já existia pastores, algumas pessoas já tinham aceitado a Cristo. Mas quando esse movimento pentecostal chegou aqui no Brasil, especialmente por Daniel Begunaving, eles começaram a pregar a palavra na autoridade do Espírito Santo. E a igreja cresceu de uma forma fantástica. Tanto que, no censo de 2010, éramos cerca de 42 milhões de cristãos. E a grande maioria, tudo pentecostal, gosta de fogo e nasceu no fogo, tá bom? Então, mas qual é a diferença, pastor? Se já existia pessoas pregando a palavra de Deus, sendo usada por Deus aqui, por que a igreja pentecostal cresceu tanto assim? Vou deixar bastante claro com essa dinâmica para que você possa entender. A Bíblia diz, irmãos, que ser batizado no Espírito Santo é ser revestido de poder, receber mais autoridade, poder para pregar a palavra de Deus. E essa dinâmica você pode fazer no final ou no início. Fique à vontade. Você vai precisar fazer o seguinte: dois cartazes, somente com o tema seguinte: pregação. Pregação, tá bom? Ó, um cartaz. E o segundo cartaz, pregação. Faça bonito, bota a florzinha aqui, um negócio organizado aqui, um desenho aqui. Faz um negócio mais bonito, tá bom? Em nome de Jesus. 2 cartazes com esse tema. Você vai precisar também levar um lápis e um piloto. Um lápis e um piloto. Quando chegar na sala de aula, você vai deixar esse cartaz exposto na sala de aula, tá ok? Os dois expostos na sala de aula. E você vai chamar 2 alunos para participar dessa dinâmica. 2 alunos, pode ser quem for. Veja só, você vai chamar 2 alunos para vir na frente. Você vai dar você vai dar o lápis. A outro você vai dar o piloto. E você vai dar a informação seguinte: que aqui tem um cartaz. Cartaz A e cartaz B. Cada um do aluno, por exemplo, o aluno que pegou o piloto vai escrever aqui nesse cartaz. Quem pegou o lápis vai escrever nessa. Vai escrever o quê, pastor? Como deve ser a nossa pregação? Nós devemos pregar o quê? Que Jesus salva. Pronto. Vai vir e coloca aqui, ó. Jesus salva de piloto. E o outro aluno vai colocar de lápis: Jesus salva. Pronto. O que mais que nós pregamos? Que Jesus liberta. Pronto. Aí quem está com o piloto vai escrever Jesus liberta. Quem está com lápis vai escrever a mesma coisa: Jesus liberta.
logo posteriormente. Escreve agora, por exemplo, Jesus cura. A pessoa que está com o piloto vai vir e vai escrever Jesus cura. Posteriormente, no outro cartaz, Jesus cura. E assim por diante. Com relação ao que vai escrever, ele pode escrever o que quiser. Pode escrever, por exemplo, né? Jesus cura, Jesus liberta, Jesus perdoa e Jesus leva o homem para o céu. Fique à vontade. Mas tipo assim, como fosse uma pregação que nós gostamos de pregar, tá bom? Ou deveríamos estar pregando. Agora, né? Um vai escrever de piloto e o outro precisa escrever de lápis. Isso é fundamental. No final, você vai chegar e mostrar para os seus alunos. Aqui agora que vão perceber a diferença. Olha, eu gostaria que vocês percebessem o seguinte. Existe alguma diferença desse cartaz, escrita por lápis, e esse cartaz escrita por piloto? Existe muita diferença. Qual é a diferença? Esse daqui é mais nítido. Dá para ver mais clareza. Está escrito a mesma coisa. Mas, no entanto, esse daqui está mais escondido. Não dá para a gente ver direito. Só dá para você chegar muito próximo. Mas de longe não tem como a gente ler, porque está difícil para a gente ler. Está muito apagado e assim por diante. Aqui não está mais nítido, mais claro e assim por diante. Não é isso? Aí agora que você vê a aplicação, vocês estão entendendo qual foi a diferença da pregação de Daniel Bergman da Ving? Ó, esse daqui, esse cartaz, representa a pregação de Daniel Bergman da Ving. Cheio da unção, cheio de poder. Todo mundo conseguia entender a palavra. As pessoas eram impactadas pelo poder de Deus. As pessoas aceitavam Jesus Cristo de Nazaré. Aqui estava sendo pregada a mesma palavra, a verdade e assim por diante. Mas, no entanto, o pecador não era alcançado. O pecador não sentia vontade de aceitar. O pecador não entendia a palavra de Deus, porque estava sendo pregado por pastores, homens de Deus. Mas, no entanto, faltava ainda a unção do Espírito Santo. Faltava ainda a ousadia do Espírito Santo para estar pregando na autoridade. Veja, a pregação é a mesma. A diferença é o revestimento de poder. Pois o batismo do Espírito Santo nos dá revestimento de poder. Por isso, antigamente aqui no Brasil, era pregado sim a palavra de Deus, glória a Deus. Mas, no entanto, de lápis. Eita, Jesus amado, sabe? Faltava ousadia, faltava poder. Mas quando chegou esse movimento pentecostal, que a palavra começou a ser pregada com o poder do Espírito Santo, Deus bradando nesta terra, o pecador se converteu, aceitou a Cristo Jesus e a igreja cresceu de uma forma fantástica. Meu Deus do céu, quero saber o seguinte, você gostou dessa atividade? Você concorda? Você discorda? Será que existe diferença da pregação com o piloto e de lápis? Deixa aqui nos comentários. De piloto representa a pregação na ousadia do Espírito Santo. De lápis representa a pregação do Evangelho, mas sem essa ousadia, sem esse revestimento de poder. Mas com o Espírito Santo, Deus possa aplicar essa palavra no meu e no seu coração. Você gostou? Se inscreva no canal, ative o sininho. Você já conhece as nossas camisas personalizadas? Olha só a camisa bonita. Não gostou dessa camisa? No final desse vídeo, vou estar deixando outros modelos de camisas personalizadas. Você também já conhece o nosso aplicativo do canal Descomplicando a Teologia? Não conhece ainda? Na descrição desse vídeo, vou deixar o link para você baixar gratuitamente o aplicativo e ter acesso a vários materiais e também os nossos vídeos de uma forma organizada. Acesse também o nosso site oficial www.descomplicandoateologia.com.br e você vai poder baixar as nossas dinâmicas digitadas, porque a nossa intenção é descomplicar aquilo que você acha bastante complicado. E veja só, se você tiver interesse, vamos estar lançando nesse mês, se Deus assim permitir, o nosso curso para gestores da EBD. Todo mundo que faz parte da Escola Bíblica Dominical vai poder tomar esse curso e será uma bênção em nome de Jesus. Em breve, o lançamento do curso Descomplicando a Gestão para pastores, professores, superintendente, secretário, todo mundo que faz parte da EBD poderá tomar esse curso, viu? Em breve, quem quiser entrar no nosso grupo de informações, na descrição desse vídeo, vou deixar o link para você entrar no nosso grupo, para participar do nosso curso. Veja só, vai estar em promoção para quem é inscrito do canal ou para quem é membro. Venha fazer parte da nossa família. Deus abençoe e até o próximo vídeo.